Fala pessoal, quinta parte do nosso Bookshelf Tour improvisado. Hoje eu vou fazer então a parte que está nessa estante lateral aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui do lado. Vou fazer aquela parte bem de cima, você não está nem enxergando. Vou até mexer um pouco na câmera ver se vocês enxergam. Vamos ver se não faz. Ou pior, ali em cima. Vamos fazer aquele cantinho lá em cima lá. Aqui, tá? Esse cantinho aqui, depois a gente faz esse, tá? Um monte de livro que tem ali até lá embaixo. Tá. Tá bom? Meio torto. Tá valendo, tá? Não tá legal, não. Tá, beleza, tá beleza. Quando mais mexe, às vezes piora. Pra quem não viu as outras partes, a gente já fez toda essa estante aqui de trás, tá? Divido de cada vídeo um nicho, então aqui tem 4 nichos, a gente já tem 4 vídeos, agora a gente começa nessa outra estante. Vamos pra parte 5, vamos dar. Bom, esse nicho que a gente tem ali em cima é um dos meus nichos favoritos. Eu tenho ali é um nicho que eu separei basicamente livros de história do Brasil e um pouco de política misturado. Então, o primeiro livro que a gente tem aqui foi escrito pelo Meteoro Brasil. Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. Então, um livro bem interessante da Meteoro Brasil, que desmitifica algumas coisas de fake news, principalmente aí, que foram aí principalmente muito fortes nas últimas eleições, né? Na verdade, nos últimos, vamos lá, 8 anos pelo menos, quase 10 anos, talvez desde 2014 começou essa onda e a gente não percebeu, e daí estourou em 2018 nessa onda de fake news e tal. Então esse aqui é um livro bem interessante, digamos assim, ele vai na superfície, mas é suficiente aí para chegar onde deve chegar, nos leitores que deve chegar. Um livro sensacional, um livro que eu indico para todo mundo, que se chama Em Nome dos Pais, do Matheus Leitão. Tá? Matheus Leitão é um jornalista, uh, filho da Miriam Leitão. Da Miriam Leitão, que é uma jornalista, né, famosa. Ele é filho da Miriam Leitão. Nossa, que branco me deu, né? Então, Matheus Leitão é filho da Miriam Leitão, que ela é mais famosa, mas ele também é um jornalista bem conceituado, né? E também ele é filho do Marcelo Neto. Então, aqui ele basicamente conta, é um livro jornalístico, investigativo, então é muito legal para quem gosta de jornalismo investigativo, de história real. Ele basicamente vai contando aí e vai atrás, na verdade ele vai atrás nesse livro da história dos pais dele. Então a Maria Leitão e o pai dele, eles foram, né, principalmente a Maria Leitão, pelo que eu lembro do livro, mas eu chamo mais atenção, talvez porque a gente conhece mais ela, torturada e tal. Então, na ditadura brasileira, então é muito legal esse livro, assim, é um livro muito reflexivo e também muito triste, né? Porque tá aqui, né? A gente começa a ler algumas coisas assim e as dificuldades de acesso à informação, mesmo com todas as facilidades que no Brasil tem a lei de transparência, mesmo com essas facilidades, mesmo assim é tão difícil saber a verdade, o que aconteceu, é tão difícil chegar nas pessoas, é tão difícil que as pessoas falem o que aconteceu e muitos documentos que foram destruídos e tudo mais. Então, é muito interessante, é muito legal, um livro que vale a pena aí para quem gosta da temática da ditadura no Brasil. Depois a gente tem um livrinho mais simples, falando sobre o último homem na torre, que ele é muito parecido com o livro que eu acho que já passou aqui, né? Que é o Exército do Homem Só, do Moacir Scliar. Né? Então o Exército do Homem Só conta a história uh, desse jovem, né, gaúcho que ele é revolucionário, assim, é um cara que pensa em igualdade, pensa em comunismo de forma revolucionária, e quando ele vive, é o que a gente tem hoje, assim, né, uma sociedade onde as pessoas se acostumaram com a social-democracia, e mesmo os comunistas antigos, eles acabavam virando, né, aceitando a social-democracia, assim, né, então acaba sendo bem interessante. Exército de um homem só por isso, né, que é um cara que, tipo, ele vai envelhecendo e é só ele lutando ali sozinho, né, sendo um exército de um homem só naquilo que ele acredita. E aqui, né, o último homem na torre acaba sendo uma fábula,
mas dentro dessa ideia, assim, né? O último homem que está naquela torre, assim, que basicamente querem destruir aquela torre dele, né? A torre do prédio. Ah, e ele todos os moradores aceitam, embora ele não, ele fica, assim, né? Então tem essa ideia de lutar, assim, por aquilo que ele acredita até o último minuto. É um livro bem interessante. Faz tempo que eu li esse livro aqui. Até vale a pena dar uma relida, né? Sei lá quando. Não, um dia não vi. A primeira parte, o volume 1 da biografia do Lula, tá? Esse por Fernando de Moraes. Quem não conhece Fernando de Moraes é um dos maiores jornalistas que a gente tem. E ele escreve livros sensacionais aí, principalmente de jornalismo investigativo e histórico, assim, né? Então ele traz questões históricas muito legal. Então, mas eu não gosto do. Mas aqui é um livro para conhecer a história, então, mesmo gostando ou não gostando, tem que reconhecer a importância ou o quanto ele mexeu na história do Brasil, né? Então, isso é de forma. Não há dúvidas, né? Inclusive, tem um monte de marcação aqui. É sensacional, é um livro muito bem escrito, mas não saiu ainda o volume 2. Ainda não saiu o volume 2, mas assim que sair, sem dúvida, vale a pena ler. É um documento histórico aí para a história do Brasil, sem dúvida. Dentro da história ainda do Brasil, esse livro sensacional do Laurentino Gomes, 1822. O Laurentino Gomes, então, assim, na verdade, o Fernando Moraes, ele escreve mais sobre política e tal, né? E o Laurentino Gomes talvez seja o jornalista que escreve sobre história do Brasil mais conhecido, assim como o Peninha. O Laurentino também ele escreve, mas o Laurentino acaba tendo um outro tipo de escrita, né? Ele aborda, ele acaba alcançando outras pessoas e ele aborda normalmente também outras épocas que o Peninha acaba não abordando. Mas enfim, é um livro jornalístico, histórico, com informações, é muito legal. Esse aqui fala sobre 1822, né? Que é aí a história da independência, né, do Brasil. Tem várias marcações. É muito legal. Para quem quer conhecer e para quem gosta da história do Brasil, sem dúvida é um livro muito bom. O Laurentino Gomes, como eu falei, tem vários livros. Esse aqui é o único que eu tenho dele, por enquanto. O que mais a gente tem aqui? A gente tem o livro da Manuela Dávila, Revolução Laura. Outro livro lindo, lindo demais de ler, que ela basicamente vai contar nesse livro reflexões sobre a maternidade dela durante uma campanha, né? Lembrando que a, a Manuela, ela gestou e fez toda a sua maternidade, principalmente maternidade, porque sempre fazendo política, né? Como ela sempre fez e ainda faz até hoje. Mas ela conta um pouco como é que foi isso, né? E como a Laura, que é a filha dela, mudou ela e tudo mais. E fala um pouco sobre esses bastidores da política brasileira, assim, o quão é complicado. Enfim, fala um pouco de feminismo, fala um pouco de machismo e tudo mais. É um livro que é rapidinho de ler, é um livro muito bonito. Recomendo a todos. Depois a gente tem aqui um livro de introdução à filosofia de Marx, então um livro de filosofia, na verdade de introdução à filosofia, para entender um pouco né, o início, né, de leitura, para entender a leitura e a filosofia por trás de Marx. Ainda na ideia de Marx temos aqui um livro que é Curso Livre Marx e Engels, tá? A Criação Destruidora. Então, um livro, esse aqui eu não li ainda. Esse aqui é o do pai. Esse outro aqui sim, já vi. Esse aqui ainda não, tá? Então, temos esses dois. Outro livro, Fernando de Moraes, sensacional. Sensacional, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, tá? Que conta a história dos agentes secretos infiltrados por Cuba em organizações de extrema-direita nos Estados Unidos. Então, cara, se tu gosta de história, se tu gosta de política, se tu gosta, né, principalmente sabe, a história da Guerra Fria é uma coisa fantástica, assim, né, porque era uma guerra que era fria, então, daí a gente vê esse livro, assim, com fatos reais, tipo, como aconteceu e tudo, é muito legal porque é um jornalismo sério, né, então tem fotos, tem relatos, é muito legal esse livro aqui, vale muito a pena a leitura também, tá? Depois a gente vai ter aqui uma relíquia que veio lá do pai, né, que está aqui agora, que é uma relíquia feita, né, editorada
pela editora Vozes, nessa coleção, que é a coleção Zero à Esquerda. Então são livros de pensamento de esquerda, né? Mas o nome se chama Zero à Esquerda, é muito interessante. Então a gente tem o primeiro livrinho aqui chamado Os Novos Cães de Guarda, de Serge Aline, eu não li ainda. Então esse livro aqui vai falar sobre, em 1932, para denunciar os filósofos que dissimulavam sob um amontoado de grandes conceitos a participação na atualidade impura do seu tempo, Paul Nizam escreveu um pequeno ensaio. Em nossos dias, os simuladores dispõem com mais frequência. Bom, enfim, fala aí. Esse livro aqui, cara, o pai comprou em dezembro de 1998, tá? Que foi exatamente o ano, né, de lançamento. Depois o livrinho do Fernando Haddad, Em Defesa do Socialismo, por ocasião dos 150 anos do Manifesto. Então, esse livro que foi escrito pelo Haddad, olha só que coisa engraçada, né? Porque o Haddad escreveu esse livro em 98 e hoje se afastou muito do socialismo, né? Mas é um cara com um intelectual muito forte. Se afastou tanto do socialismo que o pessoal socialista, né, os comunistas não são muito fã dele, né? O Haddad, ele é mais, hoje em dia ele é mais admirado pelos liberais, né, de direita do que pelos socialistas comunistas, né? Mas ele tem esse livrinho chamado Em Defesa do Socialismo. Também do Fernando Haddad, Desorganizando o Consenso, 9 entrevistas com intelectuais à esquerda. Então, na verdade, o Fernando Haddad ele organizou, ele foi um organizador desse livro. Ignácio Ramonetti, Geopolítica do Caos, para quem gosta de política, geopolítica. José Luiz Fiore escreveu Os Moedeiros Falsos, tá? A Maria da Conceição Tavares e o José Luiz Fiores organizaram esse baita livro aqui chamado Poder e Dinheiro, uma economia política da globalização. Depois o Roberto Castel escreveu As Metamorfoses da Questão Social, uma crônica do salário. E o último que nós temos aqui é um livro organizado pelo José Luiz Fiore, O Poder Americano. Tá? Então, eu falei, né? Um grupo de livros aí sensacional. Um livrinho bem pequenininho do Florestan Fernandes, que era um dos maiores intelectuais, né, no Brasil, professor. Se eu não me engano, ele foi professor da URGS. Florestan Fernandes eu sei que ele foi o orientador do Fernando Henrique Cardoso, né, do FHC. Olha quem chegou. O que tem aí? Ó! Quer mostrar, pessoal, o que você tem aí? Não. Não? Então dá tchau. Tchau! Fecha o papo. Que é, então, esse livretinho Nós e o Marxismo, tá? Depois um livro sensacional também, um livro para ser lido com calma. O que houve? Um livro para ser lido com calma, do Eric Husbandal, que é um cara também, um intelectual conhecido mundialmente, né? Um grande intelectual, que é Como Mudar o Mundo, tá? Então, do Eric Husband, tá? Também dele, um livro muito, muito conhecido, inclusive esse livro é citado no vídeo que tem aqui no canal que eu fiz com meu pai, falando sobre economia e economia na pandemia e tal. Dá uma buscada aí, é muito legal. Mas é citado esse livro aqui, Era dos Extremos. O breve século XX, né? Então basicamente vai contar a história de 1914 a 1991. Então são todos... O que tu tá fazendo? Vem comigo que brincadeira.
Quer ficar aqui? Então pode ficar. Que é esse livro, então, Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Muito legal esse livro, muito interessante. Depois nós temos um livro aqui do Chico Buarque, Para Seguir Minha Jornada. Então, o Chico Buarque, quem não sabe, ele tem na verdade, vários livros, né? Ele é além de um baita compositor, um baita músico, ele também tem vários livros. E essa edição aqui, ela é linda, né? Ela tem essa capa dura e a edição, então vai falar um pouco sobre a história dele. Você vai embora, filho? Vai? Então. Tchau. Beleza, Chico Buarque. Depois a gente tem aqui Grandes Entrevistas do Milênio, o olhar de grandes pensadores sobre o mundo atual e suas perspectivas. Então aqui a gente vai ter várias entrevistas com, deixa eu ver alguns conhecidos aqui, Bill Gates, Eric Hobsbawm, José Saramago, Noam Chomsky, Oscar Niemeyer, Richard Dawkins, né? Então, várias entrevistas aí para se ler curtinho. Até vou deixar em cima, isso que é bom, às vezes tu quer ler algo rápido, dá para ler uma entrevistinha rápida, né? Dos maiores filósofos, né, que a gente tem contemporâneos, Zygmunt Bauman tá aqui, Vida Líquida. Tá? Então, ele vai falar um pouco sobre ao tema da fluidez da existência contemporânea, desenvolvido também em outras obras de sucesso. Em sua impressionante capacidade de perceber e analisar a vida social, Bauman mais uma vez chama atenção para os problemas que a atual condição do sistema capitalista sustenta no ser humano hoje, entre a necessidade de se adequar ao ritmo destrutivo e criativo dos mercados e o medo de ficar defasado tornar-se dispensável. Então tá aí o livro do Zygmunt Bauman. Também dele, esse livro aqui, eu já comentei algumas vezes sobre ele, não finalizei ainda a leitura desse livro, mas a ética é possível no mundo de consumidores? Então é uma reflexão que existe nesse livro, muito legal, que a gente fala um pouco, que a gente para pensar um pouco sobre o que é ética, né, e o quanto a gente consome. E a gente pensa, bom, será que é possível ser ético consumindo tanto enquanto tem pessoas que não têm o que comer, por exemplo, né? Então é basicamente uma reflexão dentro dessa temática, bem interessante. Depois do Domenico De Masi, o livro A Economia do Ócio. O livro A Era da Missão em Busca da Riqueza, da Verdade e da Fé na Nova China. Então, esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele vai contar um pouco sobre a China, né? Então, essa viravolta, como a China também acabou virando essa potência que é hoje. Esse livro aqui ele foi feito, foi escrito, né, e traduzido em 2015. Então a gente tem aí essa tomada da China aí digamos assim, no poder mundial. E esse livro do Eduardo Janetti, Vícios Privados, Benefícios Públicos. Também um livro editado pela Companhia das Letras. Esse livro também fez um sucesso muito grande. Ganância, inveja, egoísmo, esperteza, o que tudo isso tem a ver com a riqueza das nações? Qual a relação entre ética e racionalidade? Até que ponto a mão invisível do mercado é suficiente para levar uma sociedade da pobreza ao máximo de prosperidade? Ou será que o próprio progresso científico, tecnológico e material do mundo moderno é a causa da decadência moral do homem? Examinando a evolução do pensamento filosófico e econômico da antiguidade clássica aos nossos dias, este livro busca a resposta para essas e outras questões que envolvem as relações entre ética e economia. Sem cair no moralismo fácil, nem na pura engenharia econômica, Eduardo Janetti recupera o papel das virtudes privadas para a vida comunitária organizada e o progresso das nações. Poxa, dá vontade de ler, não dá? Sensacional. Esse livro aqui, Eu Sou Fidel, esse livro, demorei para achar esse livro, encontrei daí num sebo em Porto Alegre. A história desse livro é muito legal. Fomos viajar a Curitiba e ficamos num Airbnb em Curitiba, e lá no Airbnb, né, tava esse livrinho lá, um livrinho lá, e eu peguei, vou dar uma lida, né,
É difícil achar, pô, eu sou Fidel, né? Daí, pô, mas será que é o Fidel Castro? Então, e li esse livro. E vai ser basicamente um livro que conta a história ah, de três fotógrafos, se eu não me engano. É isso, do Gibran Mendes, Leandro Taques e Tadeu Villani, que são fotógrafos e jornalistas que foram viajar então a Cuba, né, a Havana, para o enterro, né, o funeral de Fidel. E aqui eles vão contando como é que foi isso, tudo que eles foram vendo, e eles viajaram sem recurso, na verdade, então eles foram indo pedindo carona. É assim, sensacional por Cuba, assim. E daí tem fotos das pessoas, tem entrevista com as pessoas. É lindo demais, assim, esse livro, é muito bom. Então eu li lá, quando eu fiquei nesse Airbnb. Daí depois eu descobri que esse Airbnb era de um deles, eu não lembro de quem agora, que eu aluguei. Mas eu fiquei, meu Deus, preciso desse livro, preciso ter em casa. E não achava, entrei em contato com eles, até que um respondeu, falou, ó, deve ter em Porto Alegre, em tal sebo. Fui lá e achei, cara. Daí tá aqui. É um livro muito bom, vale a pena ler. Depois a gente tem esse aqui, Judith Tendler, Bom Governo dos Trópicos, uma visão crítica. Tá? Depois nós temos O Brasil e a Economia Global. Esse livro aqui que eu adoro, né? Esse livro que também eu indico para todo mundo. Para quem conhece aí o Clóvis de Barros Filho, o Clóvis de Barros é um filósofo que é muito conhecido e vai em podcast e faz sucesso pelas falas dele e tal. O pessoal gosta dele. E esse aqui é um dos livros dele. Tá? É muito legal esse livro. Ele tem um podcast, inclusive, chamado A Inédita Pamonha, se não me engano. E esse aqui fala sobre devaneios sobre atualidades do capital. Então, muito legal, vale a pena. Depois esse aqui, comprei também no shopping esse de 10 pila, Náufrago da Utopia. Vencer ou morrer na guerrilha aos 18 anos. Então fala um pouco sobre guerrilha. Muito bom. Esse livro aqui é sensacional, gente. Todo mundo deve ler. A Daniela Arpes, então, de uma jornalista investigativa, faz um trabalho incrível. Ela tem vários livros sensacionais. Esse aqui ela fala sobre o Holocausto brasileiro. Vai falar aí sobre um dos maiores hospícios que existe no Brasil. É um livro triste, mas é um livro com muita história, muito legal para conhecer um pouco sobre a história do Brasil, a história do, da saúde mental no Brasil. Então, sensacional. Depois, Luciano Figueiredo, História do Brasil para Ocupados. Tá enchendo minha pilha aqui. E o último daquela pilha lá é O Mundo Até Ontem. Esse livro também é muito famoso. Fala um pouco aí sobre conhecimentos tradicionais, ciência e tal, conflitos. É muito legal. Tá aí todas essas pilhas enormes. E fechamos nosso quinta parte da Bookshelf Tour. Se inscreva no canal, assista os outros vídeos. Tamo junto. Até mais e fui!